Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. 1 Coríntios capítulo 15, versos 3 e 4. Epístola de Paulo aos Romanos. Capítulo 1. Ele começa aqui se identificando como aquele a quem Cristo o constituiu. Mesmo sendo apóstolo, ele se coloca na condição, ou melhor, se reconhece na condição de quem verdadeiramente ele é, servo de Jesus Cristo. Não há nada mais honroso para um cristão do que se chamar servo de Jesus Cristo, servo do Filho de Deus, servo do próprio Deus encarnado, aquele que, sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas tomou a postura de servo, né? E se humilhou a si mesmo. Então ele começa se identificando com essa posição, né? Servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Então, quem o chamou para ser apóstolo? O próprio Cristo. Você não vai encontrar nas Escrituras nenhum apóstolo se auto-intitulando apóstolo ou sendo apossado por esse, vamos usar o termo título, né? Sendo empossado por esse título por nenhum outro apóstolo ou mestre, ou seja lá quem for. Somente uma pessoa pode chamar outro para ser apóstolo. Sendo assim, ele chamado para ser apóstolo pelo próprio Cristo, também foi separado para o Evangelho de Deus. Quando Deus separa alguém para o seu Evangelho, tudo muda na cabeça da pessoa. Você sabe aquilo que você não queria de jeito nenhum e de repente você é convencido a querer? É quando você se torna separado para o Evangelho. É quando você de fato entende que o Evangelho ele é o poder de Deus. O Evangelho não é nenhuma brincadeira. O Evangelho não é nada criado pelo ser humano. O Evangelho é de Deus. E a palavra Evangelho significa boas novas. Porém, você não vai se interessar em boas novas se você não souber, não tomar ciência da condição em que você se encontra. Existe uma boa nova, uma boa notícia, que é isso que significa a palavra Evangelho, para aqueles que estão em más notícia. O Evangelho mostra o homem morto em seus pecados, já disse um cantor evangélico. O Evangelho mostra o homem morto em seus pecados. Quando você crê no Evangelho, quando você é separado pelo Evangelho, então você se dá conta de que você estava morto em delitos e pecados. E Paulo não era diferente. Paulo era um homem que antes de ser separado para o Evangelho, no caso dele aqui,
recebeu o dom de apostolado, né? Que apostolado não é nenhum título, apostolado não é nenhuma decisão, o apostolado não é nada que alguém imponha sobre você, nenhum ser humano pode impor sobre você o título de apóstolo, porque na verdade não é título. Efésios capítulo 4, do verso 11 em diante, vai dizer assim: e ele mesmo quem? Vamos ler o verso 10, diz assim aí: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Quem foi que desceu? Cristo. É o mesmo que subiu. E o que aconteceu? Verso 11: ele mesmo concedeu uns para apóstolos. Ele, Cristo, concede. Você não compra esse título, você não recebe de outra pessoa, você não se auto-intitula, ou até mesmo pode ser chamado de apóstolo, se você não tiver sido concedido, se isso não tiver sido concedido por ele. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, uns, não todos, somente aqueles a quem ele quis que fossem apóstolos. E nós bem conhecemos os apóstolos verdadeiros. Ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Cristo não foi nenhum seminário teológico, não foi nenhum ser humano. Ninguém, por mais que estude ou faça alguma faculdade de teologia, ele pode receber nenhum desses dons. Eu, por muitas vezes, pensei que isso pudesse acontecer quando enganado pelas denominações em que passei. Até que o Senhor, por seu Espírito, me deu luz para compreender esse texto, que é Ele quem concede dons aos homens. Verso 12 vai dizer exatamente para que esses dons. Não é para se gabar, não é para se amostrar, não é para discutir, para impor sobre os seus irmãos como os inferiores, mas ele deu dons aos homens. Verso 12 vai dizer: com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Isso é maravilhoso demais para ser desprezado. Ele concede dons aos homens para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Até quando? Verso 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. É para isso que servem os dons. E é Cristo quem dá esses dons, sendo que o dom de apóstolos e profetas cessaram porque esses dons serviram para lançar os alicerces, né? É aquilo que chamamos de sã doutrina, para que por meio das mesmas possamos dar continuidade à edificação, não da nossa própria maneira, mas da maneira como a Bíblia ensina
em Atos dos Apóstolos, quando diz edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Deixe-me achar esse texto aqui, para ficar bem claro. Edificados sobre o fundamento. Eu falei Atos, mas na verdade é em Efésios 2:20, quando diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Então é isso. Os apóstolos e profetas, eles lançaram os fundamentos. E aqueles a quem receberam o dom de evangelista, pastores e mestres, eles edificam sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Cristo a pedra angular. Sendo assim, não há glória para nenhum homem, mas tão somente para aquele que é o principal, Cristo, aquele a quem o Senhor falou do céu dizendo: este é o meu filho amado, a ele ouve, dando-nos a entender que somente Cristo é o centro, é o nosso foco. De maneira que aqueles que recebem os dons para a edificação do corpo, como diz aqui no verso 12 de Efésios 4, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Então Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Desde a antiguidade Deus havia prometido isto, só que não sabíamos quem ele ia chamar, porque ele não havia dito quem. É tanto que os outros apóstolos, quando viram que Saulo, ainda não Paulo, Saulo foi chamado para ser apóstolo, eles tomaram um susto. Jamais eles imaginariam que Saulo poderia ser hoje o apóstolo Paulo, a quem o Senhor entregou os mistérios da igreja, de maneira que as cartas paulinas, elas são fundamentais para a edificação da igreja, que somos nós, os gentios. Judeus não são igreja. Judeus são um povo terreno de Deus, os quais Deus escolheu desde a fundação do mundo. E a igreja, se nós formos ver, ela foi eleita antes da fundação do mundo. Se nós não entendermos isso, não tivermos ciência das dispensações, não iremos compreender o todo das Sagradas Escrituras. E iremos desprezar aquilo que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, dizendo que aqui em 2 Timóteo 2,15, dizendo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E esse manejar bem a palavra da verdade é fundamental
para que compreendamos o que é a igreja e o que é Israel. O que o Senhor deu para Israel, os ensinos, e o que o Senhor deu para a igreja, os ensinos também, que são completamente diferentes, de maneira que Israel tem suas promessas terrenas, sendo que a igreja, as promessas são celestiais. Israel era abençoado por meio da obediência, e a igreja já foi abençoada nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Verso 3, Romanos 1, verso 3 vai dizer: com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi. Ou seja, mostrando aqui a humanidade de Cristo, uma vez que ele desceu do céu, se encarnando, ele veio em carne, né? Ele não nasceu, ele veio, ou seja, ele estava em algum outro lugar antes de vir aqui. E conhecendo as Escrituras, nós vamos perceber que ele estava com o Pai, tudo foi feito por meio dele, por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Verso 4: e foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, tudo redunda em uma só pessoa, Cristo, somente Cristo. De maneira que todos aqueles que são coparticipantes são servos. Assim como Paulo inicia sua carta tendo o prazer de dizer: Paulo, servo de Jesus Cristo. Que seja esse o meu prazer, que seja esse o seu prazer. Apesar de ter recebido dons do Senhor, você sabe qual, eu sei qual. Não tomemos isso como usurpação, de maneira que venhamos querer impor aos outros que nós conquistemos isso por nossos próprios esforços, quando na verdade dom não se desenvolve, dom se recebe, é dádiva, é presente. Toda honra e toda glória seja dada tão somente àquele que é, que era e que há de vir, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.